Olá a todos, bem-vindos a este podcast de Ao Meu Pai. Será um lugar onde eu te quero trazer histórias reais. Como eu costumo dizer, reais e verídicas de pessoas como tu, como eu, que tiveram uma grande transformação quando se tornaram pais. Vou trazer aqui homens que vão expor-se, vão falar do que aconteceu com o nascimento dos seus filhos. Vem acompanhar-nos nesta série e desfrutar e aprender ao máximo como eu vou aprender e tenho aprendido ao longo deste tempo. Espero por ti, aqui. Um abraço. Bem-vindos a mais um podcast de Homem a Pai. Para quem me conhece, eu sou o Gonçalo. Para quem não me conhece, continua a ser o Gonçalo. Bem-vindos a esta casa. Hoje tenho um convidado muito especial, alguém que eu conheci do digital e que posso dizer agora que é meu amigo, que eu admiro o trabalho que ele tem, as funções todas que ele tem. É pai de 2 crianças lindas que eu já tive a oportunidade de conhecer, e tem um projeto que eu admiro bastante. E bem-vindo, Fábio. Obrigado. Do projeto Timeless Dead, e dizer já de antemão que é muito bom receber-te aqui e que tens sido uma inspiração, e sou feliz por te ter como amigo e nos temos cruzado. Muito obrigado. Portanto, bem-vindo. É recíproco. Olha, vou já começar. Bora, Do vamos tema a isso. pai, que é o que é para ti ser pai? Para mim, ser pai é diferente de ter filhos. Acho que é a resposta que se calhar mais esperada vindo de mim, não é? Que é a frase que marcou não só o meu projeto, mas a minha vida desde que eu fui pai. E muitos podem efetivamente ter filhos, mas nem todos vão conseguir ser pais. Porque para ser pai tu tens que querer, não é? Tens de te permitir ser. Então eu diria que para mim, de uma forma muito resumida, porque não dá para simplesmente tu fechares numa caixa ou numa frase aquilo que é ser pai, porque é uma imensidão de coisas. Acho que todos nós, pelo menos os que são pais de verdade, têm essa percepção, não é? E muitas vezes quando eu comecei este projeto e que queria escrever precisamente o que é ser pai, eu mergulhava num mundo que nunca mais saía de lá, porque é muito difícil descrever aquilo que tu sentes. Mas para mim, tendo em conta tudo o que eu vivi e passei e o significado da frase que faz parte da minha vida e do meu projeto, eu diria que ser pai é diferente de ter filhos. Boa. Como é que surgiu esta tua vontade de escrever, de partilhar também aquilo que tu fazes, de uma forma que eu digo-te que eu admiro, já tenho-te dito isso, de uma forma tão leve, tão tocante, tão emocionante que tu fazes? Como é que surgiu essa tua vontade de criar este teu projeto? Olha, foi um processo muito natural. Eu já o fazia noutros blogs, noutras páginas, mas de uma forma muito pontual, porque eu sempre gostei muito de escrever, sempre gostei muito de fotografar. Eu sou fotógrafo, videógrafo, então sempre gostei muito de aliar a imagem à escrita. E é claro que as redes sociais permitem-nos fazer muito isso, e os blogs, não é? E os sites, ou tudo o que seja o digital, que é tu conciliares uma imagem de algo que tu viveste, sentiste, de algo que tu registaste naquele momento, e depois agregar a uma escrita de algo que tu estás a sentir ou de algo que tu viveste daquela imagem. Isso para mim é uma das minhas maiores paixões, é conciliar a imagem ao texto, digamos assim, ao copywriting. E isso nasceu já noutros blogs que eu tinha, com outros nomes, Choque Positivo, o meu próprio nome, e depois acabei por sentir, como estava sempre muito ligado à fotografia e partilhava muitas coisas, acabei por perceber que dava muito mais gozo e escrevia muito mais quando eu o fazia, quando o tema era os meus filhos. Quando eu falava sobre o meu primeiro filho e depois mais tarde sobre a minha segunda filha, a escrita fluía como não fluía em outro tema. E houve um momento-chave que foi em setembro de 2020, estávamos de férias, e em conversa com a minha mulher surgiu precisamente essa questão. E se tu passasses só a escrever sobre isso? Se é algo que dá mesmo prazer? Porque não existe. E eu na altura fiquei até um bocado receptivo. Não existe, de certeza que já existe alguma coisa deste género, é impossível não existir. Mas de facto, quando tu começas a pesquisar isto, já lá vão
quatro aninhos, sim, já lá vão 4 anos e picos, realmente não havia nada. Eu, quando pesquiso, só encontrava ou nos Estados Unidos, no Brasil, havia algumas coisas. O que é certo é que eu, apesar de existir noutros países, não me revia em nada no tipo de linguagem. Porque, a partir do momento em que ah, nasce uma mãe, nasce também um blog de mãe, eu costumo dizer, em tom de brincadeira, é quase impossível, não é? Uma mãe é mãe e vai logo imediatamente ou criar uma rede social e está tudo bem, e é fixe isso acontecer. E de facto nos homens isso não acontece. E também não tem que acontecer, não tem que acontecer com as mulheres, nem toda a gente tem que partilhar Uhum. aquilo que sente. Mas de facto não se falava tanto. Tu tinhas que pesquisar quase à zona cinzenta do Google para encontrar o que quer que seja, e depois eu também não me revia, porque não era uma linguagem masculina. Normalmente os homens depois começaram a partilhar algumas coisas, depois fui conhecendo alguns, a partir do momento em que criei o meu projeto, e falavam exatamente da mesma coisa que as mães falavam. E eu, não, ok. Felizmente criei este projeto para falar daquilo que eu sinto, da minha história e dos meus olhos de pai, e não dos olhos de mãe, que era aquilo que já existia em massa. Uhum. E eu nunca tive muito esse propósito de agradar a quem já existia. Eu fui simplesmente fazer aquilo que me dava na telha, como eu faço hoje em dia, e se calhar por isso é que o projeto tem fluído e tem chegado a muitas pessoas, porque eu falo a minha verdade, seja bonita ou feia. Muitas vezes é muito feia e não é bonita de se assistir, mas eu tento falar acima de tudo com verdade, porque é um legado que eu quero deixar aos meus filhos. Aconteça o que acontecer, nós sermos verdadeiros connosco e com todas as pessoas que nos rodeiam. E acabou por nascer assim, no meio de uma pandemia, que era tudo novidade para nós, e eu, olha, deixa-me dedicar o meu tempo. Na altura tínhamos já algum tempo extra. Deixa-me dedicar o meu tempo a fazer algo que eu gosto mesmo. E que realmente não há muitos homens a falar sobre isto, pelo menos de uma forma mais sem filtros, Uhum. desprendida de algum preconceito que poderia existir, e então fui a fundo e continuo até hoje. 4 anos e praticamente todos os dias a escrever e a fotografar e a filmar e a documentar aquilo que é o meu processo de pai, que nunca vai acabar, só quando eu morrer. Eu acho que falaste aí numa palavra no meio. Uma coisa que me saltou assim à atenção foi, não é? A Catarina te disse: Olha, tu podias fazer alguma coisa. Uhum. Em conversa, sim. Portanto, acho que fica aqui uma deixa também para para os homens ouvir o que as mulheres têm para Exato. dizer, que é importante. Às vezes E podem sim, surgir coisas esse incríveis. sentido, isso é um exemplo, não é? Porque já tinhas isso nato em ti, Sim. já escrevias, mas se calhar foi alguém externo muito próximo de ti que via, Uhum. se calhar vou dizer isso, e se calhar ele via em ti todas as células a vibrar enquanto tu Uhum. escrevias, e ela sentiu isso. Eu acho que nós homens cada vez sentimos mais, e tu, quando partilhas, são coisas verdadeiras, sentidas, e eu acho que acaba por ser necessário ver mais disso dos homens, né? Eu também surgiu daí, não é? De partilhar. Eu confesso, eu partilhei uma vez contigo, que é quando a Noa nasceu, eu tinha vontade de fazer um diário, mas era um diário que não foi surgindo, então foi estando, Uhum. e agora começa a ser uma coisa muito mais fluida. E tem sido muito interessante, depois de uma conversa que nós tivemos, de documentar as coisas, Uhum. de falar das coisas como tu fazes, vindas que estão a acontecer, reais, que, que, que as outras pessoas precisam se calhar de ler, porque também acontece com elas, porque isto nós, como eu digo, às vezes nós somos humanos como as pessoas, não é? É verdade. Portanto, nós sentimos, nós choramos, nós rimos, e aquilo, outra coisa que tu falaste que é importante, que é de mulheres, havia sempre muita coisa que E partilhavam, e continua a a crescer haver, e a nascer. e grupos de mulheres que partilham as coisas, e de pais agora começam a surgir cada vez mais. E tu falaste uma palavra que para mim tem ressoado cada vez mais. Eu acho que nós vivemos isso, mas se calhar não pensamos tanto como tu falas na palavra de legado, Uhum. não é? Uhum. Eu gostava que tu falasses um bocadinho mais sobre essa importância de criar esse legado, e vou dizer 2 L's, legado e liderança, que são 2 Uhum. pontos que tu Que se tocam. tocas muito bem nisso com o papel do pai, com a família. Eu acho que é importante mais famílias ouvirem sobre isso. Olha, eu acho que todos nós devíamos falar muito mais
de legado e menos de herança. Porque o legado é aquilo que fica nas pessoas e a herança, por norma, é aquilo que fica para as pessoas. É uma vertente mais material do que valores e educação propriamente ditos. Então, um dos meus objetivos e, e o nome da página também tem esse significado, tem vários, mas um deles é esse, é que nós possamos ser, ou criar um legado intemporal, que é criar um legado que perdure, que os nossos filhos se lembrem de nós, nossos filhos e não só. Isto não precisa de ser necessariamente e exclusivamente para pais. Todos nós vamos deixar um legado, quer queiramos, quer não. Pode ser positivo, negativo ou simplesmente neutro, não é? Pode simplesmente não aquecer nem arrefecer. Gostei do É um facto. um É um legado mé. facto. Pode ser morno. Não, se calhar não agitaste bem as águas ou simplesmente não fizeste algo para deixar uma marca positiva. E isso a partir de uma certa idade, nem sequer tinha filhos. Houve uma vez uma pessoa que me disse uma frase, num contexto que não importa aqui agora, mas a pessoa disse: vai e deixa a tua marca. E essa frase, essa pessoa não sabe, e hoje em dia nem sequer temos relação, mas essa frase marcou-me para sempre. Porque eu não sabia, eu queria deixar a minha marca e eu não sabia o que é que eu precisava de fazer para a deixar. Descobri depois de ser pai. Descobri que depois de ser pai, a minha marca era deixar esse legado. E o legado é muita coisa. As pessoas podem ligar o legado muito à parte dos valores e da educação. Eu gosto de ir um bocadinho mais além. O legado pode também ser fotografias, podem também ser memórias de brincadeira, podem ser vídeos, podem ser registros onde tu gravas a tua voz, como por exemplo este podcast. Tem vídeo, tem voz, há de ter fotografia. Isto também é um legado de memórias, um legado de tradições. Teres as tuas próprias tradições. Não as tradições que já existiam na família, mas as próprias tradições que tu crias. Isto também é um legado. Um legado em que tu cuidas de ti, da tua saúde física e mental. Isso é um legado. Um legado em que tu lês, em que queres adquirir conhecimento. Isso é um legado. Porque tudo isto vai passar para as pessoas que estão a rodear-te. Tudo isto, tudo o que nós somos hoje em dia, isto vai passar, quer queiramos, quer não. Se tu chegares a um fim de semana ou chegares ao final do dia e estiveres no sofá 3 horas, isso é um legado que tu estás a passar. Se calhar não é o melhor, mas estás a passar esse legado, não é hipótese. Porque as pessoas estão a olhar para ti. E as pessoas que mais olham são os teus filhos, e como é óbvio, eles vão acabar das duas uma, ou por replicar, ou por te apontar o dedo. Porque se há uma coisa que eu tenho bem clara é que os nossos filhos vão chegar a uma altura da vida deles que ronda mais ou menos pelos entre os 6 e os 10 anos, depende depois das crianças, em que eles vão saber quem tu és de verdade. E das duas uma, ou tu podes ser realmente o herói que eles sempre acharam que tu és, tipo um pai incrível, ou então começam a descobrir, espera lá, tu afinal não és assim tão fixe. Há pessoas muito mais fixes do que tu. E eu penso muito nisso. Quando eles tiverem a percepção, não apenas nesse momento em que eles têm a real percepção de quem é o pai, mas a longo prazo, eu quero que eles pensem, porra, o meu pai é do caraças. Ele faz isto, faz aquilo, ele deixou coisas não apenas palpáveis, mas valores, memórias, tradições, coisas que eu sei que no dia em que eu morrer, eles vão continuar. E acho que isso é o principal ponto e aquilo que eu vejo e falo e que realmente não vejo, confesso que não vejo muitas pessoas a falar e até gostava que mais falassem, porque isto não é meu, não é? Não é uma ideologia que deve ser só minha ou só fechada, mas eu acredito muito nisto. O legado e tudo o que nós deixamos é aquilo que nós fazemos todos os dias. É claro que está intrinsecamente ligado à liderança, que a liderança depois acaba por ser também o exemplo que nós damos enquanto pessoas, enquanto responsáveis de equipa, enquanto pais, enquanto líderes da nossa própria vida, que nós temos que primeiro liderar-nos a nós para depois conseguirmos liderar os outros. E então eu acredito muito que o legado é isto. É algo muito além daquilo que se calhar muitas vezes transmitimos. É o mesmo que ser pai, no fundo, não é? É difícil de descrever, mas fundamentalmente é tudo aquilo que eu disse até agora faz parte do legado que eu quero deixar. Não apenas com coisas físicas, materiais, mas com memórias, tradições, valores, educação, respeito, bondade. Isso tudo para mim faz parte do legado que eu quero deixar.
não é por acaso que se diz que os filhos olham para aquilo que nós fazemos, mais para aquilo que nós fazemos do que aquilo que nós dizemos, aquilo como Certo. exemplo que tu estavas a dizer. Eu acho que é muito Sem dúvida. importante nós, e tu já falaste nisso várias vezes, Muitas vezes. que é que tipo de pessoa tu estás a tornar se é realmente um bom exemplo para os teus filhos. Nós acho que é importante deixar essa nota que tu tocas de nós, como pais, como homens, olharmos para nós, mas refletir sobre esse ponto. E tocaste numa coisa engraçada que eu agora vou-te jogar. Esta aqui é calhando numa conversa, tu falaste de super-heróis. E eu sei que tu gostas de super-heróis. Muito. Principalmente da Marvel. Que figura tu serias como pai, comparando? Se existe uma figura com uma força, com poder, qual é que tu gostarias de... O Iron Man. Queres falar um bocadinho sobre isso? Eu já partilhei sobre isto em tempos, que era... Mas eu não sei, por acaso, se foi agora falaste nisso e calhou na conversa aqui, calhou aqui, de fazer assim perguntas diferentes e depois de teres falado nisso no meio. Eu sei como tu gostas, mas nunca tinha ouvido a falar de... Passou-me, ainda não me tinha chegado a essa do Iron Man. Já partilhei há talvez um ano ou dois um post em que falo dos Vingadores. Em que falo dos Vingadores e falo o que é que aprendemos com os Vingadores da Marvel para a parentalidade. Como é que conseguimos adaptar a história deles para a parentalidade. E eu desde sempre que me identifico com o Iron Man, com o Homem de Ferro, desde que conheço a Marvel, e eu gosto muito da Marvel mesmo, sou mega fã. E porquê o Iron Man? Primeiro, o Iron Man, se tu reparares, é o único que não tem um poder. O poder dele é a cabeça, é a inteligência. O Iron Man não tem um poder específico. Não é como o Hulk, que ficou um mutante. Não é como o Thor, que é um deus, não é? Que tem o poder do martelo. Não é como o Capitão América, que teve aquela transformação. O Homem de Ferro não tem nenhum poder, mas é o mais carismático deles todos. O Homem de Ferro não teve uma presença ativa do pai, apesar do pai ser um gênio e ser uma pessoa amada por todos. Mas ele teve um pai ausente, porque o pai estava completamente vidrado no trabalho, e depois ele mais tarde acabou por seguir um bocado o exemplo do pai, nesse aspecto. Mas por outro lado ele soube quebrar um padrão. Ele soube quebrar um padrão que existia para trás, e depois, posteriormente, ele mesmo foi pai. E não querendo criar nenhum spoiler para quem ainda não viu todos os filmes da Marvel, mas deixou um legado bonito e que me emocionou bastante quando eu o vi. E não posso falar muito porque há pessoas que podem ainda não ter visto todos os filmes da Marvel e não quero estar a estragar, mas sem dúvida o Homem de Ferro, por esse motivo. Ele não tem nenhum superpoder físico que o tenha transformado, ele simplesmente trabalha a sua mente para ser melhor todos os dias. E isso a mim fascina-me. Obrigado, Fábio, pela partilha, que eu não tinha esta. Saiu agora por causa de uma conversa que tivemos e já que falaste nisso por causa da mente, e vou aproveitar para falar isto no podcast, porque surgiu de conversas que nós tivemos começar a fazer uma arte marcial. É verdade. Esta não estava a contar. Estou a dizer, esta não estava porque... E não, mas... que foi o jiu-jitsu, sabes? E eu queria partilhar aqui no podcast que fui experimentar uma aula contigo e que gostei bastante. Eu já ia tendo vontade, mas concretizou-se quando fui experimentar contigo. E depois de conversas seguidas connosco, comecei a fazer. A Noa também está a fazer. E partilhar só um bocadinho e depois passar para ti uma situação que aconteceu logo no segundo treino que a Noa foi. A Noa ainda não tem 4 anos. E no primeiro treino ficou só a observar e esteve. No segundo já participou. E no cumprimento final, um menino, pai de 5 anos, falou para ela, não foi muito alto, falou um bocadinho mais alto para ela. E um miúdo atrás, que devia ter para aí uns 7, puxou-lhe o kimono e disse, olha, mais respeito pela menina, por favor. E eu achei aquilo, eu assim, é aqui. E eu gostava que tu, assim de uma forma ligeira...
falasses um bocadinho daquilo que sentiste por causa de ter os teus filhos também no jiu-jitsu e tu estás a participar e teres uma voz ativa nisso, porque também para passar esta mensagem que tu me passaste, que é todos os pais deviam pôr os seus filhos no jiu-jitsu. Sem dúvida. E eu gostava que tu falasses um bocadinho disso. Todos os pais deviam não só pôr os filhos no jiu-jitsu, como praticar jiu-jitsu. Homens, mulheres, crianças, todos deviam. Não tem que ser necessariamente jiu-jitsu, pode ser qualquer arte marcial, mas em termos práticos de defesa pessoal, e falando aqui se calhar um bocadinho mais de crianças e tocando no ponto do bullying e da autoestima e da confiança, é sem dúvida muito importante. Porquê? E porquê o jiu-jitsu? Eu já fiz algumas artes marciais, eu comecei no karaté, depois fui para o judo, tenho noções, fiz durante algum tempo, não muito tempo comparando às outras, de Krav Maga, e depois pratiquei durante aí já algum tempo Muay Thai, em 2 sítios diferentes. E a verdade é que nunca tinha experimentado Jiu-Jitsu. E o Muay Thai era, sem dúvida, para mim, a minha arte marcial. E tu, quando praticas uma arte marcial de full contacto, que é de mais impacto, digamos assim, de mais, tu se calhar vês ao longe é mais força bruta e disparar e violência, não é? Quem vê de fora, tu olhas para o jiu-jitsu e é muito chão, é muito agarrar, não é? Quem não tem a consciência do que é o jiu-jitsu. Mas de facto, o jiu-jitsu mudou completamente a minha forma de pensar, não apenas sobre artes marciais, mas sobre a vida de uma forma geral. Porque, primeiro, tu para praticar jiu-jitsu a longo prazo, tu tens que imediatamente ser muito humilde. Porque tu levas ali chapadões de humildade, tu podes ser uma máquina em Muay Thai. Se tu vais ao chão, tu vais ser dominado, possivelmente por um faixa branca de jiu-jitsu. Isto são factos, não sou eu que estou a inventar, e são factos que eu estou a vivenciar e estou a senti-los na pele. Isto são factos. E achei muito interessante, a partir do momento em que começamos a treinar, nós vivemos num desconforto gigante que depois aos poucos vamos tentando superar. Porque é extremamente desconfortável tu de repente teres uma pessoa de 100 kg em cima de ti e tu não sabes o que é que tens de fazer. E tu de repente se calhar até percebes, porra, se isto fosse uma situação de vida ou de morte, eu não sabia pirar-me daqui. Se calhar morria. E isto a mim mudou-me o chip. Principalmente porque eu tenho muito a vontade e aquilo que eu quero como pai de família é proteger os meus, não é? E tenho a questão, pronto, o Muay Thai, tudo bem, corre tudo bem. Mas se eu fosse ao chão, não tinha qualquer tipo de hipótese, não é? É claro que armas, muitas coisas acontecem, mas se tu estiveres melhor preparado e se souberes artes marciais que podem ser efetivamente um plus, quer para ti, quer para os teus filhos, quer para a tua mulher, epá, é sem dúvida uma mais-valia, não só em termos práticos de defesa pessoal, mas para a vida de uma forma geral. E realmente aquilo desconstruiu muito a minha mente. E depois houve também algumas situações com os meus filhos que eu percebi, ok, isto é o que faz sentido. Em termos de valores práticos, em termos de... Depois estou numa escola específica em que os ensinamentos, o currículo escolar, o currículo formativo, ou seja, tudo faz sentido. Tudo faz sentido, de uma ponta à outra, a termos o espírito de nunca desistir. E isto é muito passado para as crianças e eu acho isso incrível. E que eles leem o credo estudantil em cada final de treino. E essas frases estão lá escritas na parede, mas eles já nem... Há crianças que não sabem ler e sabem de cor essas frases, que é o conhecimento da mente, a força no corpo, o espírito nunca desistir. E isso, sem dúvida, traz um poder enorme para uma criança que está a trabalhar a sua... Muitas crianças, se calhar, estão a trabalhar a sua autoestima, nem é propriamente jiu-jitsu em si, estão a trabalhar a sua confiança, estão a trabalhar o medo do toque, não é? Que há crianças que têm medo de serem empurradas. Portanto, o jiu-jitsu é o sítio certo. Porquê? A maior parte das lutas vão ao chão, as mulheres, ou mesmo as meninas mais pequeninas, às vezes os rapazes ou os homens, questões de violação, tudo o que possas imaginar. Normalmente o homem tenta subjugar a mulher ou tenta exercer força. Uma mulher que possa saber jiu-jitsu e treina jiu-jitsu,
está um passo à frente, porque muito possivelmente vai conseguir sair de uma situação. É claro que há vários fatores, Claro. como é óbvio, mas vai estar muito melhor preparada para sair de uma situação Desconfortável. desconfortável, perigosa, que pode depender ali a sua vida. Então foram vários fatores que fez com que praticamente a minha família toda estivesse praticamente não, a família toda está muito envolvida no jiu-jitsu, muito mesmo. Não só a treinar, mas em todas as vertentes da escola. E nós depois acabamos por ser uns proclamadores ou evangelizadores, ou o que quer que seja. Embaixadores. Embaixadores, se calhar é a palavra correta, do jiu-jitsu, por esse motivo. Que é algo que eu, apesar de gostar de outras artes marciais, o jiu-jitsu dá-te muita coisa que as outras não dão. É o meu ponto de vista, vale o que vale. Certamente outras pessoas poderão ter também os seus pontos de vista, mas para mim, para a minha realidade e para a minha família, é sem dúvida uma arte marcial que eu, se puder, vou fazer com que toda a gente que me rodeie pelo menos experimente uma vez, para sentirem efetivamente o que é o jiu-jitsu. Mais uma vez, obrigado por teres não insistido, mas teres recomendado, eu ter experimentado e está a ser muito interessante. E até falaste de uma frase que foi logo dita no início, que foi que nós aqui só perde quem desiste. E ficou, entre outras coisas, todo esse respeito que há. Vamos agora direcionar um bocadinho, que eu também quero trazer isso, para as pessoas também conhecerem como é que foi, que é ir lá para trás. Quando é que foi o momento que... Quando não? Como é que foi para ti o momento quando soubeste que ia ser pai? Que impacto é que teve e todo esse processo quando foi da gravidez, mesmo se estiveste presente no parto, como é que foi no parto? Partilhares um bocadinho essa tua experiência com os teus 2 filhotes, algumas diferenças que houveram, mas para nós aqui falarmos um bocadinho de todo esse processo que tu tiveste. São sempre muito diferentes, mas a primeira vez, supostamente, não poderíamos ter filhos. Supostamente não poderíamos ter filhos. E a certa altura vamos à maternidade, porque a Catarina estava com umas dores na barriga, não sabíamos bem o que era. E de repente chegámos a casa, ela disse que precisava de ir ao supermercado, e quando voltou, deu-me aquelas frutinhas, aqueles boiões de fruta de bebê, e disse-me que eu ia ser pai. E era uma coisa que eu sempre queria, mas pronto, já estava naquela de ok, não podemos ter filhos, mas esta foi a mulher que eu escolhi, vou obviamente ficar com ela. Há sempre adoções, há outras formas de tentar, mas foi uma fase em que eu nem sequer estava a pensar nisso. Tínhamos ido viver juntos há relativamente pouco tempo, e de facto de repente aparece um Salvador do nada. Curioso o nome dele também, mas Pois eu estava a pensar nisso agora. parece um Salvador que de repente faz com que eu seja pai pela primeira vez, e logo 2 aninhos a seguir vem a Camila. Foram gravidezes e partos muito diferentes. O do Salvador estive sempre até ao fim, mas depois ele teve que ter alguma ajuda para nascer, que depois acabou por não ser preciso, mas por causa da ida para o bloco, do vai não vai, acabei por não assistir a esse momento, com muita pena minha. A Camila já assisti, já cortei o cordão e essas coisas todas que fazem parte, ou que pelo menos deveriam fazer. Realmente o Salvador, só essa parte, estive sempre lá, mas só a parte em que ele saiu é que eu não estive. Depois, minutos depois, Como é que foi eles quando voltaram. tu recebeste? É inexplicável, não te consigo descrever. Não, por muito que eu tente falar bem ou escrever bem sobre o tema, esse sentimento específico de me passarem algo que eu criei, que é uma vida em conjunto com outra pessoa, é um sentimento estranho e incrível ao mesmo tempo. Não dá para explicar. Não há uma Porque de palavra para repente tu isso. sentes pela primeira vez e observas pela primeira vez e conheces pela primeira vez, não é? Aquele filho. E é uma sensação... lembro-me na altura, chorei com os dois, não é? Quando os recebi no colo. E é uma sensação, pá, é uma sensação incrível. Não consigo descrever. É daquelas coisas que eu bloqueio mesmo quando tento pensar, porque é um turbilhão de sensações que tu só... A única coisa que eu acho que tu tens que fazer é desfrutar
de observar sem muito ruído, sabes? Eu acho que essencialmente é isso que nós temos que fazer. É, ok, este momento não tem mais ruído nenhum, agora somos só nós. E acho que foi isso que eu acabei por fazer com os dois. Eu acho que nós tivemos sempre uma forma de ver a vida e a parentalidade muito leve. Nós não fizemos cursos de partos, nós não líamos nada sobre o tema. Nós simplesmente estávamos presentes a viver aquele momento. Pai, correu super bem. A ponto de, já não me lembro em qual foi o parto, acho que foi até o da Camila, acharem que nós tínhamos feito uma preparação para o parto. Tu sentiste Porque estávamos a fazer as coisas bem, mas não fazíamos ideia. Estavas tranquilo. Lembras-te o teu sentimento? Lembro. Eu estava super tranquilo, tirando uma parte com o Salvador, que levaram-no, a ele e à Catarina, e de repente eu não sabia nada do que se passava. Ou seja, aí estava a começar, porque era o primeiro filho, e ninguém me dizia nada, e passou 1 hora e eu aí comecei a entrar em stress. Mas quando eu já estava a ficar mais nervoso, eu voltei meia lá a perguntar: não, está tudo bem e tal, mas estão a voltar aqui ao quarto. Mas esse foi um momento tenso. Eu não sei se chegou a demorar 1 hora, mas naquela altura parecia uma semana. Muito possivelmente, se calhar foram tipo 15 minutos, mas parecia efetivamente muito tempo. Essa espera até eles estarem no quarto. Com a Camila, não. Com a Camila, não. Só houve ali uma altura em que ela tinha que fazer a respiração por causa do coração do bebê, e então aí isso acabou por ficar um bocadinho mais tenso, mas sempre tranquilo. Nós sempre levámos a parentalidade com muita leveza, e venham, e depois nós, de acordo com aquilo que nós sabemos, ou com aquilo que nós vamos experienciando e vivendo, a coisa vai-se fazer. E eu sou-te muito sincero, acho que foi a melhor coisa que nós fizemos. Porque eu já vi muitos exemplos de pais que fazem tudo e mais alguma coisa, leem tipo 30 livros, e acho que isso ainda acaba por estressar mais os pais. Não quer dizer que sejam todos, mas muitos acaba por criar tanta expectativa naquilo que devem fazer. E como deves calcular, cada parte pode acontecer milhares de coisas que não vêm. Eu sou muito apologista de a vida, nem toda está escrita num livro. Vai sempre acontecer uma coisa que tu não estás à espera. Portanto, acho que é muito melhor tu... Agora não estou a falar do parto especificamente, mas de uma forma geral, tu ires sem uma expectativa e viveres o momento, seja ele qual for, do que tu criares milhares de cenários e nenhum deles vai acontecer. Porque isto é um facto. Por outro lado, ao fazeres isso, também podes estar mais preparado para alguma diversidade que possa existir, e tu já sabes, ok, se isto acontecer eu tenho que fazer isto. Há os dois. Sim. Eu optei por um quase de uma forma inconsciente ou natural, mas é claro que há os dois, não é? Há situações em que se calhar tu sabendo de antemão que, ok, se acontecer este stress, eu vou saber que tenho que fazer isto automaticamente. Mas diria que, falando dos partos especificamente, foi tudo de uma forma mais natural possível, e tentámos vivenciar o momento sem expectativas. Tipo, apreciar o que está a acontecer e depois go with the flow. Sabes, eu estou a ouvir e até a agir, não é? Porque tu conheces, não é? E sabes esta minha vontade, e que eu gosto dos pais poderem estar no parto especificamente, e naquilo que eu também preparo e que eu acredito por causa dos homens estarem, mas quando eu te ouço sinto que tem a ver com isso, sabes? Isto eu vou explicar, que é, cada um sabe exatamente o que é necessário para a família. Isso. Há quem precise de se preparar porque traz mais segurança, porque mesmo assim tu já tens um trabalho em ti, não é? De desenvolvimento, de procura e de confiança que já existem em ti. Já existe em ti. E que a ti e a Catarina trouxe essa segurança no vosso processo. Foi um assumir de um lugar exato que foi o necessário para vocês. Porque isto pode ser assim, mas pode ser de outra forma e pode correr à mesma bem ou menos bem. É a história de cada um. Eu acho que é mesmo isso. E o que tu estavas a dizer, acho que é um ponto muito importante, que é, há tanta informação, agora e cada vez mais, que as pessoas não vão por aquilo que sentem, mas vão por aquilo que leem ou que estão, e não se permitem sentir o que é realmente real para eles. Porque há coisas que fazem mais sentido para uns e para outros. Mas, para mim, a chave
uma chave, eu gostava de focar esse ponto, que é dessa importância de nós, como homens, hum, estarmos em sintonia com a nossa companheira. Faz sentido para nós, ela está segura com o que nós estamos a fazer, mas nisto de eu pregar, eu vou dizer isto, do pai estar naquele momento, que é para exatamente sentir o inexplicável, que não dá para dizer, que foi exatamente o que aconteceu comigo. E eu acho que é bom as pessoas ouvirem de ti, ouvirem de mim, mas esse ponto de eu estive ali, aquilo pareceu que foi uma eternidade, porque é tudo vivido de uma forma tão intensa. Eu vou fazer uma pergunta que é: tu trocarias por não estar ali naquele momento? Não, isso nem sequer Eu sei é o que é que tu ias impensável. dizer, é o que tu ias dizer, porque Não me faz sentido que ninguém não esteja. é isso. A não ser que, pá, claro que há situações e situações que tu não podes controlar Sim, e, pá, e podem milhares de coisas acontecer que não te permitam estar presentes. Mas de forma consciente não estás, epá, isso para mim não faz sentido nenhum. é isso. Eu acho que é um ponto que eu queria deixar dessa importância que é vivida naquele momento, não só para nós, não é? Como pais, como homens, mas também para a família, não é? Que aquilo que estavas a dizer, estávamos a falar do jiu-jitsu, desta proteção da família, de estarmos ali, também estamos nesse sentido, para o que der e vier, não é? Que se correr bem ou menos bem, nós estamos naquele momento. Nós estamos a fazer isto e a ver a tua cara quando tu começas a recordar o momento, a tua fisionomia, para a alegria que se nota, que é um momento tão único e tão bom. Do pós-parto, como é que foi para vocês, com os dois? Como é que foi? Eu gostava que tu falasses sobre isso, não é? Porque tu tens o teu lugar na empresa, tens cargo de liderança. Falar um bocadinho sobre estes papéis quando nós somos pais no pós-parto, com mais o trabalho. Lembras-te na altura como é que tu conseguiste gerir? Foi mais desafiante? Como é que foi para ti naquela fase? Olha, eu acho que nessa altura, lá está, fomos muito, mais uma vez, go with the flow. Eu sempre fui um pai muito preocupado e um pai muito galinha. Eu era literalmente aquela pessoa em que eu punha o dedo ao pé do nariz deles, mais do meu primeiro filho, para ver se ele estava a respirar, porque lá está, eu vou ser mega atacado com o que eu vou dizer, mas eles sempre dormiram super bem. Ou seja, é o que é, temos pena. Isso é uma benção. Temos pena, dão-me outras dores de cabeça. Costuma-se dizer, ok, dorme bem à noite, mas durante o dia é uma intensidade louca, e é um facto. Mas só quando estavam mais doentinhos é que realmente estavam noites assim menos simpáticas, mas nesse aspecto não posso dizer que tenha sido negativo. É claro que depois, quando adoecem, acho que é a maior dor, quando tu sentes que um filho pequenino está doente, é uma coisa completamente descontrolada que sai fora de ti. Tu só querias tipo que a doença passasse para ti, para ele ficar bem. É um sentimento estranho também quando eles começam a ficar doentes. E no pós-parto, aquilo que nós fizemos muito e aquilo que nós sempre fomos foi trabalhar em equipa. E uma das coisas que eu percebi logo, foi um bocado inconsciente, e lá está. Aquilo para mim fazia sentido. O meu foco era ajudá-la, ajudar a minha mulher. Mais se calhar do que a criança, percebes? Porque a criança não é que não queira nada comigo, mas o foco está na mãe e no leite, Na sobrevivência, sim. E pá, são factos, é da vida. E de facto tu poderes estar lá presente e eu sei que muitas pessoas podem não concordar com isto, mas imagina, mas a mulher já tem que acordar para dar mama. É um facto, mas tu também podes acordar para dar um copo de água, porque eles vão precisar, porque estão a dar leite e sentem muita sede. Pá, sei lá, uma coisa super básica. Não é assim tão básico, estás a dizer isso, que é apareceu-me há pouco, e eu fazia isso, e tu de certeza, o copo de água, Fiz N vezes. ou só estar ali próximo, a encostar. E conversávamos, ou seja, não estava sozinha, porque se uma pessoa não acorda para estar ali a viver com aquele momento, ela automaticamente está sozinha, tipo com um bebê, e tu a ressonares. Pá, isso não é fixe. Mas depois ficamos os dois cansados na vez. Epá, é um facto, mas também tiveram os dois do filho. Isto pelo menos é a minha visão. Eu acredito muito. Eu também concordo nos primeiros tempos, epá, a hierarquia é o homem cuida da mulher, a mulher cuida do filho. Tu vais ter uma vida inteira para o conhecer e vais ter os momentos na mesma, mas o foco é cuidar. Se desregulas isso, se trocas as hierarquias,
eu acredito mesmo, a cena vai se estragar, não vai correr bem. Não, cuidas de ti primeiro e depois não sei o quê. Naquela fase, homem cuida da mulher, mulher cuida do filho. Ponto. Eu acho que isso... Até te vou dizer para repetir para a câmara. Queres dizer essa? Posso repetir? Podes repetir. Mas agora repetir já não tem tanto impacto. Pá. Não, podes repetir, mas também já disseste, não é por aí, eu acho que fica bem... Não, mas acho que faz, para mim faz todo o sentido. Para mim faz todo o sentido. Não, faz todo o sentido, eu acho que é... Não estamos aqui, eu acho que é nesse papel que muitas das vezes o homem não sabe muito bem o que fazer. E vou-te ser também aqui crítico, na vez de jogar futebol e parecer mais cansado num determinado momento, naquela fase é para estar para a companheira. Certo. E rodear-se de pessoas que depois, quando eu digo homens, ou pessoas amigas que tragam força para falar sobre um determinado assunto, se não estiver tão bem, mas ali é para dar o suporte à família. É o nosso papel muito naquela fase. A gente temos os nossos momentos para cuidar de nós, mas se há uma prioridade naquele momento, acho que é esse. Eu acho que é muito importante falar sobre isso, porque às vezes fica tanta coisa que se pode fazer, e nisso que tu falaste, basta uma coisa que pode parecer simples, mas que é impactante na família. Sim. E na família e no crescimento deles. Depois nós vamos criando a nossa ligação com eles e aquilo que, como tu estás a fazer. Eu acho que este tema é muito importante. Isto é tudo importante, mas às vezes nós, homens, se calhar podemos complicar, e basta o conversar com a mulher, alinhar as coisas para estarem bem alinhados em relação ao filho, porque é impactante, não é? Tu sentiste uma grande diferença quando foi do Salvador para a Camila com 2 filhos? As dinâmicas, foi uma coisa que aconteceu de forma fluida, que eu já ouvi alguns pais que o segundo filho é assim quando estamos com um filho, a atenção é toda ali. Quando estamos com 2, como é que foi para vocês gerir essa dinâmica com os 2 filhos? Aí, se eu dissesse que foi fluido, estaria a mentir. Mas é isso que é para dizer. Estaria a mentir. Eu costumo dizer que a partir do momento em que tens 2 filhos, tudo o resto é bónus. 3, 4, 5, 6... quer dizer, chega uma altura que se calhar tens de trocar de carro, mas em termos de talvez o terceiro seja mais desafiante, porque tens a mãe e o pai para um, e o terceiro já tens de estar ali a desdobrar. Se calhar ainda é mais desafiante, é um facto. Mas o segundo filho, eu, pelo menos pela experiência que tenho, e muitos amigos falamos muito sobre isso, a experiência de ter o segundo filho, é que eles têm o segundo, o terceiro, o que for. O segundo filho é muito mais hardcore que o primeiro. Muito mais. É uma coisa louca. Mas, por outro lado, nós também já temos mais experiência e estamos mais leves naquilo que é ser pai. Ou seja, ligamos das coisas com outra forma. Eu, em tom de brincadeira, costumava dizer que quando temos o primeiro filho, nós pomos um termômetrozinho, né, na banheira, na água. O segundo filho, pomos o cotovelo. O terceiro atiramos, se ele gritar é porque está quente. Eu estava a pensar na espeta, não é? Que se fala da espeta. Sim, a espeta também. E é um bocado isso. Mas, de facto, olha, falaste agora na espeta, é interessante, na Xuxa, mas há muitos pediatras a dizer, se vocês, na vez de perderem tempo a estarem 1 hora a esterilizar as Xuxas, passem com os vossos filhos. Boa. Esterilizar as Xuxas, então. Estás a perceber? A Xuxa caiu na lama? Não. Ok. Não vamos exagerar. Eu percebo a cena de pai de primeira viagem, ok, mas de facto, se nós preocuparmos... Mas é difícil, eu acho que isto só vem com um segundo filho, muito possivelmente, ou com a experiência ao longo da vida, que é o tu descomplicares. E isso acontece muito com o segundo, porque já tens a bagagem do primeiro, tu já sei como é que funciona, estás a perceber? Sim. Já não vou estar ali... Estou a perceber mais ou menos, eu ainda não tenho de segundo, mas entendo. Mas é um bocado por aí. As dinâmicas familiares é claro que mudam radicalmente, porque de repente tu não estás só a prover ou a educar e tu estás a educar pessoas completamente distintas, porque tu não vais dar... já lá vai o tempo em que a pessoa, mas eu dei a mesma educação para os dois. Não dás. Tu dás uma educação sempre diferente para os dois, porque são pessoas diferentes, ponto. E então tu tens que dar... São pessoas extremamente... diferentes uma da outra, Salvador e Camila, e todas as crianças, e tu tens que saber adaptar. Como é que tu falas para um, como é que tu falas para o outro, como é que tu educas um e como é que tu educas outro. Isso é mais difícil do que
ter só um. É mais cansativo, como é óbvio. Depois tu tens que pensar em coisas que se calhar não pensas se só tiveres um. Depois é na divisão de coisas, depois é numa outra prenda, num outro ensinamento, numa outra experiência. Tu nunca tens aquela, pronto, preocupação de ok, é só um, não tenho que pensar no outro. Não, tu Sim. tens de pensar sempre nos dois, seja aquilo que tu fizeres. E nos três, e nos quatro, seja o que for. E de facto, nós temos algumas vezes os dias de filhos únicos. Pá, que paraíso. Quando voltamos a ter só um, para já acho que é muito importante. Acho que é muito importante porque conectamos ali, estamos mais ligados só a um. E eles também precisam disso. E eles precisam. Mas nota-se uma diferença quando os dois estão juntos e quando são idades muito próximas. É loucura. Não é fácil, logisticamente e em termos falando aqui do dia a dia, não posso dizer que é a coisa mais fácil do mundo, mas depois é muito gratificante tu veres o amor de irmãos, o amor-ódio, aquela intensidade de eles não poderem viver um sem o outro, mas também estarem constantemente a discutir um com o outro por tudo e mais alguma coisa. É ali uma relação de amor-ódio que depois cabe a nós pais tipo, orientar e direcionar para que seja uma relação minimamente saudável e respeitosa, mas é sem dúvida, para mim, lá está, no meu ponto de vista, um desafio muito maior do que ter apenas um filho. Nada a criticar-te, mas, sim, mas é a minha experiência. Mas eu acho que é muito importante falar nisto. Isto não é para demover a ter o segundo filho. Atenção. Não. É falar da realidade. Nem sequer querem ter filhos meu, está tudo bem, meu, Sim. não tenham. Sim. Se não querem ter, não tenham. Nem toda a gente tem que ter filhos. Eu prefiro muito mais que as pessoas não tenham filhos do que os tenham e depois não os passam cartão nenhum. Portanto, está tudo bem. Cada um sabe da sua vida. Se não queres ter filhos, tipo, não és menos pessoa porque não tens filhos. Agora, se de facto tens uma experiência que não vais ter em lado nenhum de teres a oportunidade de teres uma relação verdadeira com uma pessoa que só tem olhos para ti, pelo menos nos primeiros anos da tua vida, isso é incrível. Tu não tens isso com mais ninguém. Mas são escolhas, são opções. É uma opção. São opções. Mas é bom falarmos sobre isso por causa deste impacto e daquilo que é ter um filho. Antes de fazer a pergunta final, não vou deixar de falar por causa de poderem estar contigo, não é? Porque vais estar a palestrar no evento do Mapa. Eu sei que vai ser no dia 5 de Abril, não é? Mas quem quiser e puder estar presente também lança o convite para poder assistir. Não sei se queres falar um bocadinho sobre isso, porque já há tema também. Tu falas do tema, sim. Falo muito do legado. É mesmo isso. Falo muito do legado e acho que é uma oportunidade incrível das pessoas poderem refletir, se calhar de uma forma mais intensa, porque tens ali um espaço em que, falando da minha palestra, como é óbvio, em que eu vou estar ali numa intensidade um bocadinho mais alta a falar de um tema que é a parentalidade, que eu vou falar de coisas em que se calhar vou tocar em feridas, algumas vou fazer se calhar possivelmente as pessoas rir, mas que realmente aquilo que eu quero é que as pessoas saiam dali e não fiquem-se por ali. Muitas vezes tu vais a palestras motivacionais ou seja, do que for, e tu, ok, impecável, mas depois, no dia a seguir, se for preciso, fazem tudo igual. Não ficou nada. Sim. E eu, como para mim faz muito sentido deixar a tal marca, me disseram há uns anos quando passaram por mim, deixa a tua marca, eu quero deixar a marca nos corações das pessoas que estiverem lá e que se fizer sentido para, ok, a partir de hoje eu vou ter mais consciência e vou ter mais intenção do legado que eu quero criar. Não é só hoje que estou a ouvir isto, estou aqui num hype de adrenalina com o que aquele rapaz careca e de barba disse, mas de facto, se calhar vou tirar aqui alguns apontamentos que vou levar para a vida, que não só eu, se calhar vou criar um impacto positivo na minha geração, mas vou conseguir fazê-lo para gerações futuras. E esse é um dos meus grandes objetivos. É fazer perceber que, tu neste momento tens a oportunidade de não só deixar uma semente para esta geração e fazeres alguma diferença. Se calhar não vais ver um impacto gigante, se calhar já não vamos estar cá quando esse impacto se começar a ver, mas deixas algo e que muito possivelmente vai potenciar de forma positiva as gerações dos teus filhos. E eu acho que é muito isso que eu quero deixar
nessa palestra, e convido todas as pessoas a poderem assistir, que acho que vai valer muito a pena. Vai ser muito bom ter-te lá, porque também é uma forma de criar ligação com as pessoas, estar mais próximo Certo, de ti, também isso. poder, estou a dizer de ti, de mim, De porque todos. tivemos o ano passado e até foi um momento que nós criámos mais ligação, Pois um foi. momento um com o outro, também foi um momento importante. Tu tiveste no primeiro dia que eu lancei o projeto da Pois foi, paternidade pois inteira, foi, até é tivemos verdade. uma conversa à mesa, Um foi muito jantar. bom e para mim foi muito bom ter-te lá, é muito bom ter no próximo ano a palestrar, porque o valor que tu trazes, a mensagem que tu trazes é muito impactante. E assim, a jeito de finalizar, queria-te pedir uma mensagem para futuros pais. O que é que tu dirias a um futuro pai antes de receber um filho? Um futuro pai. Não deixem de aparecer. Eu normalmente nunca digo a mesma coisa quando fazem perguntas do género, mas eu acho que hoje aquilo que tenho vontade de dizer é isto. Não deixem de aparecer. Por muito difícil que o dia possa ser, por muita carga que às vezes um homem possa ter na vida, não é? Porque muitas vezes pensamos que a nossa vida é facilitada por variados motivos, e não o escondo, que muitas vezes é um facto, mas também temos muita carga. Mas apesar disso, eu acho que é muito importante nós não deixarmos de aparecer. Eu acredito, eu já tive outra opinião, mas eu acho que nós também nos temos que permitir mudar de opinião e de evoluir com aquilo que nós vamos aprendendo. Eu antigamente dizia, não, é importante nós só termos tempo de qualidade. Eu hoje em dia não acredito nisto. Não sei se vou mudar um dia de pensamento, mas repara, tu quando estás a trabalhar, e vou falar por conta de ontem, não é só o tempo de qualidade que importa, tu vais ter que estar na empresa às 8 horas. Agora vira para a família. Tens de estar lá. Às vezes podes não estar completamente conectado. Às vezes podes estar cansado, podes não estar a brincar, mas tu estás lá. E eu acho que nós não damos a devida importância ao estar, ao aparecer. E acho que devíamos mudar aqui um bocado o jogo. Mas o tempo de qualidade, sim, é importante, mas é importante todo o tempo. O que estás, se calhar, conectado, olhar para os teus filhos, presente, mas também aquele que, se calhar, a tua cabeça está a mil. Porque tudo faz parte. E às vezes esquecemos um bocadinho disto. Vamos só para a parte, da qualidade e do coisa. Sim, mas às vezes não dá. Porque estás com uma depressão, ou porque não estás bem, ou porque não estás feliz, ou porque se calhar estás com peso a mais e não estás a treinar porque não consegues arranjar prioridade na tua vida. Pá, sei lá, N de coisas. Mas estás lá. E se tu não deixares de aparecer e fizeres um esforço, obviamente não sendo uma pessoa tóxica, não é disso que eu estou a falar, mas uma presença que seja minimamente positiva, como é óbvio, senão mais vale. Mais vale. Eu costumo dizer que prefiro 1000 vezes que o meu pai me tenha abandonado do que ter vivido com ele e ele ser uma pessoa completamente tóxica, mas sem pensar duas vezes. Tenho a certeza absoluta daquilo que eu estou a dizer, porque conheço casos específicos que os pais nunca se foram embora, mas mais valia, sinceramente. Então acho que a mensagem que eu quero deixar, uma última mensagem, é isto: não deixem de aparecer. Não deixem de aparecer e de tentarem, de quererem ser pais. Acho que isto é como na liderança. Nós não basta sermos responsáveis de uma equipa, nós temos que querer ser. E o ato de ser pai é a mesma coisa. Não basta teres um filho, tu tens que querer ser pai. E é esta a mensagem que eu quero deixar. Obrigado, Fábio. Quando estavas a dizer isso, o que me veio foi uma das razões de eu chamar paternidade inteira. Porque nós não somos só uma coisa. Temos dias bons, dias maus, certo. Mas é estarmos lá inteiros, mesmo que às vezes possamos estar mais destruídos por dentro. Nós estamos ali perto deles e isso é muito importante para eles. Sem dúvida. Portanto, olha, obrigado. Foi mesmo um gosto ter-te. Obrigado aqui pelo convite, foi muito por bom. esta conversa que foi muito boa. Vou deixar o convite para subscrever a página do YouTube, seguir o meu trabalho da paternidade inteira, do Timeless Dad do Fábio, e também, por causa do evento Mapa, eu vou deixar aqui para vocês poderem acompanhar e uma forma de poder assistir à palestra e estarem no evento, que vai ser muito bom. Obrigado a todos e obrigado a ti, Fábio. Obrigado. Foi um gosto.
E é uma honra. Igualmente. Obrigado. Obrigado.